Prontinho. Estamos gravando. Vamos começar nossa aula assíncrona agora, dia 21 de junho, tá? E aí vamos falar um pouquinho sobre os Ecdysozoa e mais especificamente sobre os nematóides. É só minha tela aparecer para vocês. Ok. Muito bem, gente. Vamos lá, então, falar um pouquinho sobre nematóide, tá? Esse aqui é o primeiro grupo, tá, daquela outra divisão que eu disse a vocês, dos protostome, tá? Então, a gente vai começar recapitulando essa divisão. Mas antes, eu queria que vocês, né, conhecessem esse novo grupo que a gente vai ver, os Ecdysozoa, tá? As variações brutais de morfologia que a gente tem dentro de Ecdysozoa, né, até surpreendente a lista de parentesco desses organismos, já para quem não está acostumado, para quem está acostumado com a classificação zoológica tradicional, tá? E vamos dar uma olhadinha também na importância do fenômeno da equidise, que é uma das sinapomorfias morfológicas desse grupo. Eu queria que vocês diferenciassem os dois grandes grupos de ecdysozoários, soubessem diferenciar, aprendessem sobre a diversidade e importância ecológica e econômica dos nematóides, que são os nossos principais assuntos de hoje. E, como sempre coloco, né, pesquisem, tenham dúvidas e retornem com elas para tirar nas próximas aulas. Ok? Então, a gente está falando aqui de protostômia, tá? Nós já vimos toda essa parte roxinha aqui, omitindo alguns grupos, que a gente não tem como cobrir aqui na zoologia geral, tá? Agora a gente vai ver a partezinha que está em vermelho, são os Ecdysozoa. Mas, notoriamente, hoje a gente vai ver aqui os nemátoda e nematomorfa, que formam um grupo chamado de nematóida, tá? Mas antes vamos falar um pouquinho dos Ecdysozoa, tá? Por que eles são importantes? Tá? Eles, né, assim, em termos de biodiversidade, os Ecdysozoa são aí o grupo mais importante de todo o reino animal, porque eles concentram 83% de todas as espécies de animais que existem, tá? Graças a um dos filos que está aqui em Ecdysozoa, que é o filo Arthrópoda. Ok? Então, a gente, né, tem essas duas divisões aqui nos Ecdysozoa, tá? Temos os Cycloneuralia e os Panarthrópoda, ok? Cycloneuralia faz parte aí daquilo que a gente chamava, que a gente aprendeu aí, né? Vocês aprenderam provavelmente aí na educação básica de vocês, como asqueumintes ou nemateumintes, tá? E que o Brusca, edição velha, trata como filos blastocelomados ou pseudocelomados, tá? Só que aí, como a hipótese filogenética é antiga, eles estão no lugar errado. Então, hoje a gente sabe que eles fazem aí uma relação de grupo-irmão com os Panarthrópoda, tá? Que são aí os Arthrópoda, Onicófora e Tardígrada, tá? E aí os Arthrópoda, como eu estava falando, são o maior filo de animais. A gente acabou de ver pela manhã e pela tarde aí o filo Molusca, que é o segundo maior, tá? Tem 80 mil espécies. O Arthrópoda é muito maior do que isso, tá? É maior numa escala que não dá nem para imaginar direito. Mas deixa eu falar de Arthrópoda quando eu tiver nas aulas de Arthrópoda mesmo, tá? Hoje a gente vai se centrar aqui nos Cycloneuralia e mais especificamente nos nematóida.
tá? Mas antes vamos saber o que é Ichthyozoa, né? Porque os Ichthyozoa concentram aí a maior diversidade de espécies, tá? Os Ichthyozoa são conhecidos com esse nome, né? É uma classificação recente, mas eles são unidos aí pelo fato de fazerem o fenômeno da icdise, que é exatamente o que o caranguejo está fazendo aqui, né? É a troca da cutícula corporal, tá? E aí a gente vai ter entre os Ichthyozoa, né, os nematóida, né, e os panartrópoda, né, compreendendo aí tardígrada, unicófora e os artrópoda de verdade. Tá? Todos esses organismos são revestidos por uma cutícula externa, que não está viva, tá? Então ela é como se fosse uma roupa. E aí o que vai acontecer? Essa cutícula, como ela não está viva, nem ela é secretada todo o tempo, como a concha dos moluscos, tá? Ela vai ficando apertada conforme o animal vai crescendo. E aí chega uma hora em que o animal não consegue mais viver ali dentro e aí ele tem que trocar essa cutícula apertada por uma nova e maior. Tá? Esse fenômeno da troca é chamado de ecdise ou muda, tá? E é uma característica em comum entre lombrigas, né, tardígrados, caranguejos ferradura e todos os equidiozoários. Quais são as sinapomorfias de equidiozoa? Então, como eu falei, né, tem o fenômeno da muda, que é a principal, é uma equidise que é mediada por hormônios equidisteroides, tá? São hormônios de natureza lipídica, parecidos com a nossa adrenalina, por exemplo, os nossos hormônios sexuais, tá? Só que eles são exclusivos para a regulação da equidise. Tá? Eles só existem nesses animais que realizam a troca da cutícula corporal. Temos a presença da própria cutícula, sempre com 3 camadas, tá? Só o material que compõe a cutícula é que vai se diferenciar entre os grupos de Ichthyozoa. Como você tem a cutícula, tá, revestindo o corpo, os cílios da epiderme, tá, e de todos os epitélios do corpo foram perdidos, então não tem aqueles cíliozinhos, por exemplo, lá do protonefrídeo, do metanefrídeo. Na verdade, Ichthyozoa não vai ter nem proto nem metanefrídeo na maioria das vezes, tá? Então vai ter a perda dos cílios, a perda da larva primária, né? Então, se vocês lembram aí, a gente tinha a larva trocófora como a larva primordial de todos os protostômios, só que aqui, né, nesse grupo, ela é perdida. Então, se suspeita que o ancestral comum dos Ichthyozoa tinha essa larva primária, trocófora, mas ela foi suprimida em prol do desenvolvimento direto, tá, no ancestral de Ichthyozoa. E aí eles desenvolveram formas larvais secundárias, tá? Que são chamadas de larva também, mas não é homólogo àquilo que a gente chama de larva trocófora. E para, né, arrematar, além de todas essas sinapomorfias morfológicas, tá? O clado Ichthyozoa também é suportado por características moleculares e ele aparece em quase todas as análises moleculares feitas aí em amplo espectro para os animais. Dentro, então, de Ichthyozoa, a gente tem os Cycloneuralia, tá? Cycloneuralia são os Ichthyozoa que não possuem nenhum tipo de aparelho, de estrutura locomotora, né, de apêndice locomotor. E, como eu falei, nas filogenias antigas, eles eram aí classificados como filos blastocelomados, de afinidade incerta, tá? Nas filogenias modernas, eles são colocados aí como irmãos dos panartrópoda. A gente tem equidiozoários, aliás, cicloneurálios, tá? Vivendo em uma variedade muito grande de ambientes, tá? Mas desse ladinho aqui da filogenia,
eles são majoritariamente infaunais, ou seja, eles vivem lá enterrados no sedimento. E aqui, nesses dois, a gente tem uma variedade ecológica muito grande, desde espécies infaunais, desde espécies planctônicas, espécies terrestres de solo e espécies parasitas, tá? Vamos ter aí uma variedade ecológica muito grande. O que tem os cicloneuralia, como é que eu consigo caracterizar um cicloneuralia? Né, o nome do grupo é dado por causa do cérebro, em vez dele ter um gânglio cerebral, né, na frente e acima do sistema digestivo, tá, como os outros protostômia. Esse cérebro ele tem a forma de um anel, né, um anel circunentérico, então é um anel que circula aí a parte da frente do aparelho digestivo, em forma de colar, de anel. Tá? Os anéis posterior e anterior são compostos de corpos celulares, aliás, de corpos celulares não, de dendritos e axônios, e os corpos celulares desses neurônios estão aí no anel do meio. Tá? É separado igual a substância branca e substância cinzenta do nosso cérebro. Todos os cicloneuralia possuem uma introverte retrátil, que é uma trombinha, né, uma probóscidezinha, que pode ser estendida e retraída para o interior da faringe. Tá? Em algum estágio da vida. Adultos podem não ter, mas pelo menos no estágio larval ou embrionário todos vão ter. E eu tenho a presença aqui de dentes faringeais, tá? Então a faringe vai ter dentes quitinosos que vão servir para diversas funções aí do animal, tá? Daquele ladinho da filogenia, lá né, aqueles que eu falei que são majoritariamente infaunais, a gente tem os escalidófora, tá? Que compreendem aí os filos quinorrinca, loricífera e preapúlida, tá? Os escalidófora, eles são majoritariamente de vida livre e a maior parte deles são microscópicos e infaunais. Então, são muito difíceis de coletar, tá? Porque eles vivem aderidos aos grãos de sedimento, aos grãos de areia. Então, tem que ter técnicas especiais para desgrudar esses bichos do grão de areia e, então, fazer com que eles passem aí numa peneira para que a gente possa coletar. Por isso, tem muito poucas espécies e eles são pouco conhecidos. Tá? Principalmente esses aqui, os loricíferas, são os dos filos mais recentemente descobertos e com menor número de espécies aí entre os animais. Tá? Já os preapúlida, que são de maior porte, eles são depositívoros e vivem em cima do sedimento. Tá? São macroscópicos, chegam até alguns centímetros de comprimento. Os escalidófora vão portar, né, aí, anéis concêntricos de escálides, que são esses espinhos aqui, ó, em volta da introverte, tá? Em volta da sua trombinha. E vão apresentar estruturas sensoriais chamadas flósculos. Tá? São corpinhos em forma de cogumelo e que estão presentes apenas neles e em nenhum outro animal. Os músculos retratores da introverte, né, tem uma estrutura muito peculiar, né, o único caso também que a gente sabe de tecido muscular penetrando aí o cérebro, né, o músculo atravessa o cérebro. Tá? E é isso, ok? Eu não vou me aprofundar muito nesses animais, porque eles são daqueles, né, que a gente só conhece quando a gente faz zoologia. Tá? Vou agora passar para o nosso assunto principal, são os nematóides. Tá? Nematóides são conhecidos aí coletivamente como nematódios, tá? E aí, ao invés de serem bichinhos desconhecidos e infaunais, são muito conhecidos por terem aí importância econômica, né? Muitos deles são parasitos de seres humanos, outros são pragas agrícolas, outros são parasitos
que causam zoonoses, tá? Então, a gente sabe muito sobre eles. Ups. Então, eles estão nessa ponta aqui da filogenia, tá? Os escalidófora estão aqui. E aí compreendem dois filos, o filo nemátoda e o filo nematomorfa, tá? Esse clado aqui, ele possui bastante sinapomorfias morfológicas e também é bem suportado molecularmente, né, nas análises moleculares. Possui uma cutícula de colágeno que é trocada pelo menos uma vez na vida. Tá? Começo aí a falar pelo filo nemátoda. Nemátoda significa verme em forma de fio, por causa da forma alongada deles, né? E algumas espécies parasitas podem ter tamanhos aí bem grandes, tá? E é um dos grupos mais abundantes da face da Terra, tá? Tá em todas as latitudes, né? A gente conhece aí espécies aquáticas, marinhas, de água doce, espécies terrestres, espécies parasitas de artrópodes, parasitos de vertebrados, parasitos de outros invertebrados, parasitos de plantas, tá? Então, a gente tem uma variedade muito grande, tá? Os tamanhos variam até de 80 microns a 8 metros em alguns parasitos aí de animais de grande porte, tá? Como eu disse, tem aí bichos que são de importância econômica, como praga, ou parasitos de gado ou de animais domésticos, e médica, como parasitos humanos, tá? Conhecemos cerca de 25 mil espécies, mas esse número é altissimamente subestimado, tá? Porque as estimativas sejam desde 100 mil espécies, fazendo eles o segundo maior filo dos animais, tomando o lugar dos moluscos, até 1 milhão de espécies aí só sendo superado pelos artrópoda, tá? Então, é muito subestimada a diversidade por os bichos serem muito pequenos aí e estarem tão amplamente distribuídos que a gente não consegue nem amostrar direito a biodiversidade desse grupo, tá? Tem um pesquisador agora que eu não vou me recordar o nome, eu vou tentar ver depois, né, especialista em nemátoda, que diz que se a Terra fosse desintegrada, né, tem nemátoda em todos os lugares, então ainda seria possível reconhecer montanhas, cidades, oceanos, tá? Por conta do, né, se fosse desintegrado e só sobrasse os nemátoda, a gente ia ter um filme de nemátoda revestindo todo o planeta. Daí ia ser capaz de, nós ainda iríamos ser capazes de distinguir aonde a gente estava indo, que lugar era aquele lugar. Tá? Como características aí, eles são bilaterais, né, triploblásticos, como todos os bilatéria que a gente já viu, tá? E blastocelomados. Então, a cavidade corporal está presente, tá? E é aquela cavidade embrionária que persiste, não é um celoma verdadeiro, como a gente viu mais cedo. Tá? Não possui segmentação, o tubo digestivo é completo, com boca e ânus, tá? E como uma das sinapomorfias deles, eles possuem um par de órgãos sensoriais anteriores que a gente chama de anfídeos, tá? Alguns deles vão ter um outro par, só que aí na parte posterior do corpo, que a gente chama de fasmídeos. Não possuem nem sistema circulatório, nem respiratório, fazem tudo por difusão, tá? Graças ao seu tamanho pequenininho e à sua forma alongada. E, ao contrário aí dos plateumintes, dos anélida e dos molusca, que a maioria é hermafrodita, como a gente viu até agora, a maioria dos nemátoda é gonocórica, ou seja, tem sexos separados. Então, a gente tem aqui no plano, né, no plano básico, que a gente chama de bálpula, dos nemátoda, tá?
uma variedade muito grande de estruturas orais e de trato digestivo, tá? A gente tem uma faringe, que varia aí na sua morfologia interna, ela tem a forma de um triângulo, assim, porque são 3 feixes de músculos, tá? E esses músculos, ao contraírem, diminuem o diâmetro dessa faringe, fazendo com que ela seja capaz de realizar sucção, tá? Então, a morfologia dessa faringe, ela é importante para a classificação dos nemátoda. Cada hábito alimentar vai ter uma morfologia de faringe diferente, tá? E a gente vai ter essas estruturas orais aqui, que são os anfídeos, né? São esses tentáculos orais aqui e o próprio revestimento aqui da boca, que são lábios, tá? A gente chama de lábios, e essas estruturas elas vão ser concêntricas, tá? Elas estão dispostas em anéis ao redor da boca e normalmente aí tem números fixos aí de múltiplos, tá? De 3, ok? Então a gente vai ter ou 3, ou 6, ou 9, tá? Dessas estruturas. Também são importantes aí para a classificação dos nemátodas, tá? Muitos nemátodas, principalmente aí as formas parasíticas, também possuem esses dentes aqui, tá? Ao invés dos lábios. Tá? Isso aqui, por exemplo, é um ancilóstomo, tá? Que ele vive no intestino aí de seres humanos, inclusive, e ele utiliza esses dentes, então, para romper o epitélio do intestino e sugar o sangue que está ali. Aqui a gente tem um outro nemátoda com 3 lábios, né? Vocês podem ver que varia bastante. Esse aqui tem 1, 2, 3, 5, 6 lábios, tá? Sempre concêntricas em múltiplos de 3. O sistema nervoso, como eu falei, ele é um anel, né, como todo ciclo neuralha, tá? E aí ele emite nervos longitudinais anteriores e posteriores. Esses nervos anteriores vão se ligar aqui aos anfídeos e aos lábios e também aos tentáculos, vão servir muito aí para o equipamento sensorial do animal, e o nervo posterior vai inervar o restante do corpo. A gente tem uma cutícula recobrindo o corpo, né? Essa cutícula é feita majoritariamente, né, 80% de colágeno, e ela é secretada pela epiderme, tá? Essa cutícula, ela é a grande responsável aí por essa abundância dos nematóides, porque ela protege, tá? Mecanicamente, né, por ser de um material resistente e elástico, e também reduz a permeabilidade da parede corporal. Se vocês lembram da nossa aula de arquitetura animal, né, vocês sabem que quanto mais permeável é uma parede corporal, mais água ela vai ter para perder pela sua relação superfície-volume, tá? Então, um dos requisitos aí para que um animal não sofra essa perda de água é uma relativa impermeabilização da sua parede corporal. Nós, vertebrados terrestres, temos, né, uma camada impermeabilizante de queratina na nossa pele, né? E os nematóides possuem essa cutícula de colágeno que tem mais ou menos a mesma função, tá? Embora eles ainda sejam restritos aí a ambientes aquáticos e úmidos, ok? A epiderme, ela pode ser ou celular ou sincicial, para quem não lembra, sincício, né? A epiderme sincicial é tipo aquela dos rotíferos, como eu falei para vocês, ou a neoderme dos plateumintes parasitas, onde as células perdem a identidade, elas se fundem, tá? Formando um celulão multinucleado, tá? E ela possui, né, uma cruzeta de cordões epidérmicos que são
longitudinais, percorrem o corpo no sentido do comprimento, tá? Então, são 4. Um dorsal, um ventral e 2 laterais, tá? Aliás, esse corte aqui é um corte muito didático, tá? Apesar dele ser um desenho esquemático, se você pegar um nematóide e cortar ele transversalmente, vai ser muito parecido com o que está aqui. Aliás, é barbada nas provas práticas de zoologia. Se você vê um negócio parecido com esse aqui, né, numa lâmina, você já sabe que se trata de um nematóide, tá? Você pode ver aqui a cavidade corporal, tá? Sem ser um celoma, porque não tem um peritônio, né? Os órgãos ficam meio que flutuando, tá? E o que mais chama a atenção é a camada muscular, tá? Os nematóides possuem apenas músculos longitudinais, então eles não são capazes de fazer aquele movimento que a gente viu os moluscos e os anelídeos fazendo, por causa dos músculos circulares e longitudinais, de controlar o diâmetro, né, do corpo. Eles só conseguem contrair o corpo para um lado e para o outro usando o esqueleto hidrostático como apoio, tá? E os músculos dos nematóides, eles possuem uma configuração única em todo o reino animal, porque não são os nervos que vão até os músculos para comandar o movimento, e sim os músculos que emitem prolongamentos até os nervos, tá? Para receberem aí os comandos de contração. A gente tem uma variedade muito grande de ecologias, tá? Então, nesses ambientes aqui, todos que vocês estão vendo, vai ter nematóide em todos os lugares, como eu falei para vocês, né? Se a Terra fosse desintegrada e só sobrassem os nematóides, a gente ia ver tudo direitinho, tá? De tanto nematóide que tem. A filogenia nos diz que são 2 grupos aí, monofiléticos, ou tentativamente monofiléticos. Então, a gente tem a classe Enóplia e a classe Cromadória. Tá? Enóplia é dividida aqui em Dorilaimia e Enóplia, tá? E Cromadória forma um grupo monofilético. Se vocês podem ver esse código aqui, de letras, tá? São códigos de alimentação. Então, por exemplo, esse aqui é parasita de vertebrados, esse aqui o B é bacteriófago, aqui parasita de invertebrados, ectoparasita, o A ou P eu não lembro. Né? Deve ser alguma coisa... Eu não consigo lembrar. Eu vou consultar depois no livro do Brusca, tá? Mas então a gente tem fungívoros, bacteriófagos, parasitas de vertebrados, parasitas de invertebrados, parasitas de plantas, tá? Então vocês podem ver pela quantidade aqui de táxons parasitas, tá? Que ao contrário do que acontece com os plateumintes, que foram outro táxon parasita que a gente viu, né? Nos plateumintes, o parasitismo ele evoluiu apenas uma vez, lá nos Neodermata. Tá? E aqui não. Aqui a gente tem vários surgimentos independentes de espécies parasitas através de um estoque primitivo aí de vida livre, tá? Então a gente tem múltiplas evoluções do parasitismo durante a evolução dos nematóides, ok? Então, inclusive, temos vários parasitismos coincidentes, né? Então tem aqui na base da filogenia parasita de vertebrado, e lá no ápice também, parasita de vertebrado, né? Temos aqui no meio da filogenia um parasita de planta, e um na base aqui, e por aí vai, ok?
Aqui é uma amostra da diversidade, tá? Só para vocês verem como é que eles são. A maioria aqui é de vida livre. Aqui a gente já tem alguns táxons parasitas, né? Promadólida, Espirúlida, Oxiúrida, Ascarídida. E aqui alguns de vida livre também, com destaque aqui para a rabiditida, que eu já vou falar para que ela serve, né? Bom, em termos de abundância, a gente tem estimativas de que 1 metro quadrado de solo, seja ele terrestre ou marinho, tá? Tem nematóides aí na escala dos milhões de indivíduos, ok? Difícil de contar. E mais de 400 espécies em termos de riqueza, tá? Então, em abundância, milhões de indivíduos e de riqueza, mais de 400 espécies a cada metro quadrado de solo do planeta, tá? Sendo que essa diversidade, ela se concentra mais nas regiões temperadas do planeta e diminui aí muito nas regiões tropicais. A gente ainda não sabe por quê, tá? Mas provavelmente, né, essa diversidade tropical, ela é subestimada porque não se concentram muitos esforços aí em estudar nematóides de vida livre nas regiões tropicais do planeta, tá? Porque, né, aqui a gente se preocupa mais com aqueles que são pragas de planta e parasitos de animais, tá? E seres humanos. Então, pode ser aí um viés taxonômico igual aquele que eu comentei com vocês outro dia, né, de você ter aí vieses em favor de organismos que têm importância econômica e médica. Aqui a gente tem esses grupos tróficos, né, para vocês verem aquelas guildas, né, de alimentação que eu mostrei na filogenia, tá? Então aqui a gente tem bacteriófagos ou bacterívoros, fungívoros, herbívoros, onívoros e predadores, tá? Predadores aí incluem as espécies parasíticas de animais. Então, aqui um gráfico por abundância, né, nos ambientes. Então, a gente tem uma média de 3.000 e alguma coisa no número total de nematóides por 100 gramas de solo seco, tá? A maioria deles sendo bacterívoros, segundo lugar, nematóides que se alimentam de plantas, tá? E aí depois uma porcentagem bem menor de fungívoros, onívoros e predadores. O ambiente da Terra com mais nematóides por 100 gramas de solo seco é a tundra, tá? Então parece que quando, é um padrão inverso aí aos padrões de biodiversidade convencionais, né? Então a gente tem mais abundância quanto mais frio é o clima. Parece que os nematóides evoluíram assim para poder ocupar nichos que outros organismos mais sensíveis aos climas frios não ocupam, tá? Então, ó, a gente tem aí mais abundância na tundra, seguido por floresta boreal, depois floresta temperada, né, até a gente chegar aqui em números pequenos, tá? Tanto nos desertos quanto em florestas tropicais, tá? Então, os ambientes mais gelados, eles ganham aí em abundância em todas as categorias aqui, tá? Né, na cadeia do solo em ambientes terrestres, né,
eles vão contribuir aí basicamente em quase todos os níveis de interação ecológica, tanto como consumidores primários, as espécies herbívoras, quanto como consumidores secundários, né, como as espécies predadoras ou parasíticas, tá? Quanto como presas de outros animais maiores. Tá? E não está aqui, mas eles também podem atuar em decomposição, principalmente de matéria vegetal. Tá? Aqui a gente tem alguns serviços ecossistêmicos prestados aí pelos nemátoda. Né? Então a gente tem nessa guilda aqui, né, a legenda aqui são principalmente bacteriófagos e consumidores de protozoários, tá? Então eles transformam matéria orgânica em mineral e nutriente, que pode ser aí utilizado como nutriente inorgânico por plantas, tá? Isso afeta, né, a composição do solo, estimula aí a microbiota do solo, tá? Só que isso é afetado aí principalmente com o uso de fertilizantes, quando você desbalanceia o solo, né, com a introdução de fertilizantes artificiais, principalmente aqueles ricos em nitrogênio, você vai afetar a microbiota e, consequentemente, vai afetar essa guildinha aqui, tá? Principalmente porque se alimentam aí de bactérias, tá? Alguns de protozoários, outros de fungos, mas principalmente aí de bactérias, né? Que são muito sensíveis aí às mudanças da bioquímica do solo, tá? Essa guilda aqui, ela vai promover, né, reciclagem de nutrientes, tá? São as guildas de predadores e onívoros, tá? O bicho come, depois faz cocô, né? E aí nisso ele devolve nutrientes que estariam presos aí nos organismos das plantas e dos outros animais que eles consomem. Tá? Ainda podem atuar no controle biológico, né, principalmente aí ao predar ou parasitar insetos praga, né? Muito de controle biológico é feito com nematóides parasitas de insetos. Infelizmente, eles podem afetar também os insetos benéficos, tá? Então tem que ter cuidado. E aqui, essa guildazinha aqui, tá? São parasitas de planta, e aí esses podem afetar aí tanto o crescimento quanto a produção das plantas. Por quê? Ao formar galhas, tumores, né, e interferir no metabolismo da planta, eles reduzem aí a resiliência da planta e então prejudicam a produção. Né? Só que, por outro lado, né, a ausência de nematóides parasitos de planta pode, né, facilitar aí a invasão de ervas daninhas, de plantas invasoras, né, que não são interessantes de estar no mesmo lugar aí daquelas plantas que nos interessam. Tá? E isso vai ter efeitos na sucessão ecológica depois de plantio. Quando você planta alguma coisa e elimina os nematóides de solo, tá? Depois que aquela plantação for tirada ali, se, né, o terreno for abandonado, isso vai modificar todos os padrões de sucessão ecológica. Vocês sabem que quando um terreno é deixado, né, após uma perturbação, o banco de sementes que está ali no solo vai começar a germinar e, né, vai acontecer uma sucessão ecológica. Várias espécies vão se suceder naquele ambiente até chegar ao que a gente chama de clímax. Tá? Então, a presença ou não de nematóides parasitas de planta vai interferir nesse efeito
de sucessão ecológica. Resumindo, né? Então, nematóides influenciam produtividade vegetal, auxiliam nas teias tróficas e mantêm saúde do solo, principalmente, né, contribuem para a diversidade da comunidade de plantas, tanto no espaço quanto no tempo. Tá? Atuando tanto na ciclagem de nutrientes do solo, transformando serrapilheira em solo, decompondo matéria vegetal, auxiliando na decomposição de matéria animal, quanto tomando parte aí nos ciclos biogeoquímicos de carbono, nitrogênio, fósforo, tá? E vários outros elementos. O que faz eles serem tão eficientes, tão bem-sucedidos assim? Primeiro, a presença da cutícula, que é permeável, né? Apesar de servir aí como um veículo contra a perda de água, ela é permeável aí a íons, então alterações nas características do solo afetam drasticamente as populações de nematóides, tá? E aí, nessas alterações, alguns deles possuem capacidade de criptobiose, que a gente vai ver na semana que vem, quando a gente estiver falando, né, de tardígrados mais a fundo. Só para antecipar, essa criptobiose, ela é a capacidade de suspender totalmente o metabolismo e formar um cisto de resistência, tá? Que permite aí sobreviver a várias condições desfavoráveis, como seca, alterações de pH, aumentos de temperatura, diminuições de temperatura, inundações, tá? No caso dos tardígrados, que é o que a gente vai ver semana que vem, o bicho resiste, por exemplo, até o vácuo do espaço, tá? Só para vocês terem ideia de quão intenso é esse fenômeno neles. Nos nemátoda, algumas espécies possuem, mas não é tão intenso quanto é nos tardígrados, tá? E eles têm a presença aí de proteínas, tá? Que quando elas são expressas, podem reagir à presença de elementos tóxicos, transformando esses animais aí em biomarcadores de toxicidade do solo. Tá? Então, tanto os aspectos físicos quanto químicos do solo vão afetar, e a gente pode usar essas variações aí, essas interferências dos aspectos físicos e químicos, para então fazer biomonitoramento, monitorar a própria qualidade do solo através dos organismos presentes, principalmente aqui os nematóides, que são o nosso foco, tá? Quanto para medir índices de diversidade dos próprios nematóides. No ambiente marinho, eles também são aí extremamente importantes, né? Aí muito mais como parasitas de vertebrados e invertebrados. Tá? Os que vivem no fundo, né, dependem da chuva de detritos, como eu falei lá na nossa aulinha sobre origem da vida, né? Quem vive no fundo não está na presença dos produtores de comida, então depende da chuva de nutrientes que cai. Então são basicamente detritívoros, tá? E como eu tenho espécies ali que se alimentam de bactérias, eles vão influenciar a diversidade bacteriana do fundo do oceano. Né? E isso vai, então, novamente influenciar em várias características do solo do fundo do oceano, tá? E em várias características aí de ciclos biogeoquímicos de ciclagem de nutrientes no ambiente marinho, tá? Então, a presença desses nematóides vai favorecer ciclagem de nutrientes, vai modificar, como eu falei, a atividade microbiana e sucessão através de bioturbação lá do fundo do oceano. Tá? A diversidade desses ambientes ela ainda é extremamente desconhecida. Como eu falei, né, a gente tem um viés taxonômico muito grande, então não tem muita gente interessada em estudar nematóides aí de grandes profundidades, tá?
Então, os esforços de estudo são muito mais para aqueles que causam doenças ou então são pragas. Então, é um ambiente complexo, tá? Com muitas espécies, mas que ainda é basicamente desconhecido para nós. Tá? Eu fui pesquisar agora no Google e só aparece implantação, essas coisas, praga em implantação, parasita nas Sim. raízes das plantas, Embrapa, né? Sim. Não achei Você sobre pode os aí outros. calcular fácil, no mínimo uns 80% da produção científica voltada a essas espécies que têm importância econômica. Tá? Fácil. Eu tô sendo conservador. Tá? Pode ultrapassar facilmente aí os 80% a produção científica para espécies de importância econômica, que tem alguma aplicação. Tá? Quase ninguém deve estudar isso aqui. E quem pegou essas fontes de biomar foi o André, né? Inclusive, eu vou perguntar para ele aonde ele achou isso, porque isso é uma raridade. Né? Não tem quase ninguém estudando isso. Né? Nemátoda de grandes profundidades. Alguém ia falar alguma coisa? Pode falar. Tive a impressão que alguém ia perguntar alguma coisa. Mas temos tempo, tá? Essa aula ela é mais rapidinha do que as outras, porque a gente tem menos coisa para falar. Tá? Bom, então, como eu ia, né, falando, o que é massivamente estudado são os parasitas e as pragas. A gente viu tanto de informação que se tem de praga, e agora a gente vai ver, né, o que tem dos parasitas. Então, né, a gente tem parasitos aí em vários vertebrados. Eu acho que quase todo grupo de vertebrados tem um grupinho de nematóides que é parasita. Inclusive, eu esqueci de colar aqui uma figurinha que eu tenho, que é uma GIF de um parasita do olho de sapo. O bicho comeu o olho do sapo todo por dentro, dava para ver ele balançando assim dentro do olho do sapo. Eu tinha que ter colocado aqui e esqueci, me perdoem. Depois eu mostro para vocês se vocês quiserem. Tá? Esse parasitismo, tá? Ele vai influenciar a alimentação de bactérias do solo, tá? Porque vai alterar aí a composição de fezes, né, de detritos e tudo. Tá? Vai causar prejuízo, porque diminui a produtividade, tá? Da carne ou do leite, tá? E vai, como influencia na comunidade bacteriana, através da modulação aí da composição dos dejetos, vai influenciar em todas as funções ecossistêmicas do solo. Tá? A gente tem os parasitos de seres humanos, ok? Estão divididos em 3 grupos principais, né? A gente tem a trichinela, que causa uma doença chamada trichinose, tá? É transmitida tanto em ciclos silvestres como ciclos domésticos, em animais silvestres, né, principalmente aí, grandes carnívoros ou então onívoros, ok? E no ciclo doméstico ele é transmitido aí pelo rato e pelo porco, tá? Quando a gente come carne crua ou mal cozida, contendo aí cistos, é muito parecido com a temise, tá? Então a trichinela vai parar no nosso intestino, ok? E então ela atravessa a mucosa do intestino e vai parar em músculos e em outros lugares. Então causa todos esses sintomas aqui, pode ser bem grave dependendo aí da carga de parasitas. Os outros parasitas humanos, né, são da classe cromadória, né?
são os ancilóstomos, oxiúros e ascaris, né, as populares lombrigas, tá? Essas aí não vão contaminar a gente através de carne, tá? Vai ser em contato direto com superfícies e alimentos contaminados, ou seja, afetado diretamente aí pelo saneamento básico. Então, aonde a gente não tem saneamento básico, a gente vai ter superfícies contaminadas, como plantas, como a água contaminada, né? E aí a água contaminada pode ser passada em qualquer lugar, tá? E aí vai conter ovos de ou ancilóstoma, ou oxiurus, ou o ascaris, tá? E aí esses ovos, ao serem ingeridos, né, vão fazer um ciclo complicado, aonde o bicho vai ser ingerido, depois ele vai passar para a corrente sanguínea, aí ele vai sair para os pulmões, ele vai subir em forma larval até o pulmão, depois ele vai cair de novo no sistema digestivo via laringe até ele parar adulto no intestino delgado, tá? E aí no intestino delgado, os machos e as fêmeas vão lá copulando, roubando seu alimento e depositando ovos para seguir o fluxo intestinal e saírem nas fezes e completarem o ciclo, tá? Aí não tem um hospedeiro intermediário. Qual é o grande risco desses animais? Os oxiúros, eles causam aí muito mais um incômodo, tá? Por conta da característica deles colocarem seus ovos fora do corpo, né? Eles saem pelo ânus e então vão colocar seus ovos ali na região perianal, tá? E aí isso causa um desconforto, causa coceira, né? E aí a pessoa acaba se autocontaminando de novo. Os ancilóstomas aí, eles são os mais perigosos, porque eles, além do contato, né, com os ovos, eles ainda podem penetrar ativamente, né, via solo, na sola dos pés, e aí cair na corrente sanguínea, tá? E o ascaris, que é esse ciclo aqui mais comum que a gente está vendo, tá? Ele, além de roubar, né, os nutrientes, como faria uma solitária, o número, como a relação não é tão pacífica assim quanto é a da solitária, o número de animais no intestino pode ser muito grande, tá? E aí eles podem começar a querer sair. Então eles saem, eles vão abrir caminho pelo sistema digestivo até a boca e também até o ânus. Então eles podem sair pela boca e pelo ânus, tá? E causar também uma obstrução intestinal que, né, ocasionalmente leva à morte. Tá? Então, saneamento, né, e lavar tudo que é tipo de superfície e alimento para, né, se livrar desses ovos é algo assim de fundamental, né? Deveria ser um direito humano fundamental, não é explicável de nenhuma maneira que a gente ainda tenha aqui no Brasil, por exemplo, tantas áreas ainda sem acesso a saneamento básico. A última categoria aí de nematóides parasitos de humanos, tá? É a Wuchereria bancroft, que é a filária, né? A Wuchereria, da grande maioria dos nematóides parasitas, ela não é transmitida por fezes, tá? Não vai ser transmitida por questões de saneamento. Ela é vetorizada por mosquitos, né? Por dípteros da família Culices, tá? Então a larva, ela se desenvolve dentro do mosquito, que adquiriu de outra pessoa, picando outra pessoa, tá? E aí é vetorizada para outra pessoa pela própria picada do mosquito. O verme se instala na corrente sanguínea, tá? E aí ela vai parar nos vasos linfáticos. Quando ela vai parar nos vasos linfáticos, é a mesma coisa, né? Eles podem se reproduzir tanto ali dentro
que vão entupir os vasos linfáticos e causar o vazamento da linfa, né, do líquido linfático, para os tecidos, causando uma doença chamada de filariose linfática ou elefantise, né? Principalmente os membros ficam inchados e deformados, parecendo pernas de elefante. Tá? E aí a solução é igual a outras soluções, né, de doenças vetorizadas por mosquito. É o combate eficiente aí ao mosquito. Portanto, né, olho na água parada, fora de casa, nunca deixem água parada por motivo algum, né? Porque vocês veem que essas coisas vetorizadas por mosquito só piora. É dengue, chikungunya e agora até mesmo um nematóide capaz de deformar corpos é vetorizado por mosquito. Então você não quer um exército de mosquitos na sua casa. Vamos ter os nematóides parasitas de plantas, tá? E aí isso aí é muito importante para vocês que são de agronomia e floresta, tá? São responsáveis entre 8% e 20% de prejuízo, né, de perda, né, nas colheitas do mundo, entre 80 e 120 bilhões de dólares de prejuízo por ano. Tá? Temos aqui como exemplo de nematóides parasitas de planta, essa aqui, a Melodoigine incognita, que é o nematóide das galhas, né? Então ele vai se instalar nas raízes, tá? E vai induzir a formação de tumores, chamados galhas, nas raízes, que diminuem aí a capacidade da planta de captar água e nutrientes, tá? Enfraquecendo as plantas desde a raiz. Heteroadera glycinis, que é o nematóide do cisto da soja, né? Ele vai causar aí cistos no corpo também, uma espécie de galho, tá? Nas raízes, e também, né, enfraquece a raiz da soja e diminui a produção, causando prejuízos aí bilionários. Tá? Temos esse aqui, que é o Rhotilenculus reniformes, né, que vai ser multicultura, vai dar em soja, algodão, melão, maracujá, tomate. Tá? Não sei exatamente aonde ele se instala, né? Deve ser na raiz também, e aí também enfraquece, causa redução de tamanho, queda de produção e perda de clorofila nas folhas. E como são nematóides, e aí são organismos muito inconspícuos, microscópicos, tá? O controle é muito difícil, né? Principalmente por eles conseguirem viver ali entremeados no solo, né? É diferente de um inseto. Né? Um inseto você pode controlar porque você está vendo o inseto ali. O inseto normalmente ele vai viver acima do solo, vai visitar a planta nas flores, no caule, nas folhas. Então você coloca o defensivo lá, ou coloca o controle biológico lá, e aí você, né, tem um relativo controle do que você está fazendo. Aqui, como você não está vendo os bichos, é muito mais difícil. Então você tem que né, ter mudas que sejam garantidas que não tem o bicho. O solo tem que ser limpo, inclusive com remoção de restos e de raízes, de folhas, para não contaminar. Tem que fazer rotação com culturas que não sejam atingidas, tá? Misturar plantas que matem nematóides, tá? Usar variedades resistentes, defensivos, porque, como é um bicho que a gente não vê, é quase como um vírus, tá? É muito difícil de controlar. Ô, professor. Falando, sim. E caso a gente se alimente de uma planta infectada, tem algum prejuízo, algum dano para a nossa saúde? Não, porque os que são parasitas de plantas não são capazes de infectar seres humanos. Tá? O que você tem que se preocupar com planta é que ela esteja contaminada aí com fezes ou com água que contém contaminação de fezes, porque aí vai ter ovo de parasita humano.
aí sim vai fazer mal à saúde. Tá? Agora, o prejuízo que ela dá é de produtividade mesmo, né? A produtividade vai lá embaixo e então o cara não tem o retorno que ele esperava na hora da colheita e da venda, tá? Ah, entendi, obrigada. É. Então, ó, falando ainda de nemátoda, a gente tem essa espécie aqui, que é o Cenorhabditis elegans, tá? Que é um nematóide do solo, de vida livre, não é parasita de planta, não é nada disso, né? É bacteriófago, né? Ele vai se alimentar, bacteriófago e detritívoro, né? Vai se alimentar de bactérias e matéria vegetal em decomposição. Quase microscópico, ele tem apenas 1 milímetro de comprimento e é nativo das regiões temperadas do planeta. Por que eu estou falando desse cara? Porque ele é o organismo modelo mais famoso do reino animal, né? Ele agora chega a competir com a Drosophila melanogaster pelo título de rei dos organismos modelo, tá? Então, né, ele é um organismo que foi utilizado aí nas áreas de neurobiologia, biologia do desenvolvimento, genética. Foi o primeiro organismo multicelular a ter o genoma completo aí com sequência, e graças a umas características que ele tem, né, de ser de fácil manutenção em laboratório, ele só vive 3 dias, né? Cada prole tem mais ou menos 300 filhotes, e o corpo dele é transparente. Então, você pode observar muito facilmente. E com técnicas de coloração, pode observar facilmente diferentes estruturas. Tá? Se eu não me engano, ele também tem uma característica chamada de eutelia. O número de células é fixo na espécie, né? Então você sabe exatamente qual célula está onde e está fazendo o quê. Tá? Então ele é de muito valor aí para pesquisa médica. Vários prêmios Nobel de Medicina foram ganhos trabalhando com esse bicho aí, como modelo. Tá? Várias coisas que acontecem com ele podem ser extrapoladas para a gente, então ele é utilizado como teste para várias pesquisas científicas de altíssima relevância. Ok? Então, nematóides, né, apesar da morfologia simples, eles são muito ricos e muito abundantes, então tem um índice de diversidade aí muito grande, e vivem numa gama de habitats aí de fazer inveja até mesmo aos artrópodes. Tá? Eles possuem um impacto gigantesco nos ecossistemas onde eles vivem, podem ser usados para biomonitoramento e como bioindicadores, principalmente saúde do solo, né? E parasitos podem, né, gerar prejuízos para a agricultura, parasitando ou animal ou planta. Tá? Mas, no lado benéfico, né, um nematóide aí é usado como modelo aí para várias pesquisas relevantes dentre várias áreas aí da biologia. Tá? Bom, vamos começar aí com outro filo, que é o Nematomorpha, só para a gente arrematar o dia de hoje. Tá? O nicho Nematomorpha né, tem esse nome por causa da forma deles de um fio alongado. São conhecidos na língua inglesa como vermes crina de cavalo, né? A gente tem mais ou menos 360 espécies, e são bem pequenininhos em diâmetro, mas podem alcançar grandes comprimentos aí, até 1 metro de comprimento, tá? E por isso eles são chamados de crina de cavalo, porque eles costumavam aparecer em estábulos de animais, né? E então a lenda diz que depois que você lavava os cavalos, aí que caíam pelos da crina ou do rabo do cavalo, né? Mais uma daquelas lendas de geração espontânea que a gente aprende no ensino médio, né? Então, os pelos da crina ou do rabo do cavalo que caíam ganhavam vida, viravam um verme e saíam nadando pela água até encontrar um curso d'água para poder se instalar. Tá? Terrestre ou de água doce, mas algumas espécies são marinhas. E todos eles, né, não sei porque aqui está quase todo, mas todos eles são parasitos de insetos na fase larval e vida livre na fase adulta.
tá? Como todos os que a gente viu, são bilaterais triploblásticos, assim como os seus parentes de nematoda, eles são blastocilomados e com um corpo alongado, sem segmentos. Tá? A cutícula é muito bem desenvolvida, vejam aqui que ela é bem grossa, tá? Apesar do bicho não ser parasito na vida adulta, tá? Provavelmente é uma medida de impermeabilização, no caso aí não para perda de água, e sim para o ganho de água, porque ele vive em água doce, né? Então ele ganha água por osmose, tá? E vai ter uma epiderme fininha, tá? Só com 2 cordões epidérmicos, ao invés de 4, lá como acontece com os nemátodas. Só vai ter um cordão dorsal e um cordão ventral. Tá? O cordão nervoso está situado fora dos cordões epidérmicos e a gente vai ter aqui um mesênquima que preenche todo o blastoceloma. Tá? Nesse mesênquima você vai ter lacunas, que é por onde circula o líquido celomático. Eles não têm aparelho digestivo, tá? Aparentemente os adultos não se alimentam, e as larvas se alimentam aí dos fluidos corporais dos insetos que elas parasitam. Tá? Tem só os músculos longitudinais, assim como os nematóides, tá? Um único estágio de larva, tá? Larva secundária, lembrando, né? Os Equidizozoa todos perderam sua larva primária, e não tem nem órgão excretor, nem sistema circulatório, nem respiratório, fazendo tudinho por difusão. Tá? O gânglio cerebral é um anel, tá? Como eu falei, igualzinho aí ao de nemátoda, tá? E a gente vai ter aí quimio e fotorreceptores na cabeça, tá? Tem macho e fêmea. O macho e a fêmea são sexualmente dimórficos, tá? Se não me engano, o finalzinho do corpo do macho é dividido em 3 e o da fêmea em 2, né? Em 3 barbatanazinhas e a fêmea em 2. E aqui está uma fotinho, um desenhozinho, né, da larva, para vocês verem que parece com outro bicho que a gente viu lá no começo da aula, né? Parece com um quinorrinca, tá? Evidenciando aí o parentesco, né, dos nematoda e nematomorfa com os escalidófora. Tá? Então, a larva, ela é parasita de insetos, então elas parasitam um artrópode que é hospedeiro intermediário e outro que é hospedeiro final. Tá? E então, quando ela está pronta para virar adulto, ela faz, né, ela interfere no comportamento do inseto ou do outro artrópode, tá? Se ele já não está na água, leva ele até um corpo d'água, e aí o verme adulto sai do corpo do artrópode hospedeiro e se instala num riacho, onde ele vai ser o adulto de vida livre até encontrar outro adulto ali e se reproduzir. Tá? Aqui está um pequeno vídeo para vocês verem. These hairworms are not only parasites. They actually control a cricket's mind to get to their home, the water. The hairworm's journey starts innocently enough in a river as an egg. Então, ó, one of many in this long string. The eggs grow into squiggly larvae, which get eaten by a mayfly larva that also lives in the river. Eclodem e parasitam efemeróptero. Exactly where the hairworm needs to be. The hairworm uses this pointy part to burrow into the mayfly's flesh. Vejam como parece com o quinorrinca. Then it curls up and waits. Because really, it's not after a mayfly. It's after a cricket. So it sits tight, while the mayfly larva turns into an adult and heads to dry land, where it just might get eaten by a cricket. O grilo vai comer o efemeróptero e aí vai se contaminar.
eating all the cricket's stored up fat for about a month. The cricket loses its chirp. But the hairworm doesn't kill the cricket because the worm needs a lift back to the water. Crickets usually avoid bodies of water. Então ele vai interferir no cérebro do grilo, que normalmente fica longe da água, para fazer ele ir até a água. Scientists in France watched this infected cricket make a beeline for the pool. E aí faz com que ele pule na água. Normalmente bicho que não chega nem perto da água, vai para a água, e aí quando o bicho chega na água, o verme adulto sai. But don't worry, they don't target humans. Ready for more? This one at the University of New Mexico has a whole lot of hairworms inside it. Tem vários. They don't waste any time curling around each other to mate, even before they're fully outside the cricket. Ela está falando que eles estão copulando mesmo antes de terem saído completamente do grilo. As for the crickets, don't feel bad. Ok? Só para vocês verem aqui, a gente tem... Eu li certa vez que esse parasita faz com que o grilo pare de emitir som. Eu achei muito bizarro. Para ele não ser facilmente percebido, né? Eu achei muito bizarro. A gente tem dois grupinhos, tá? Um grupinho que é terrestre de água doce, que é o Gordioidea, e o grupinho marinho, é Nectonematóide. Vocês podem ver ele aqui no interior do camarão. Certo? E então, para a gente refletir, né? Só duas questões aqui, né? Já pensou como é que seria nascer com uma roupa, né? O que aconteceria se você já nascesse de roupa, né? Como é que você pode transportar essa situação de nascer com uma roupa para os grupos de animais, principalmente os que a gente viu hoje? E, né, como eu falei, pensem sobre aquele pesquisador que eu disse que falou que se a Terra fosse desintegrada, mas só sobrasse os nematóides, a gente ainda seria possível reconhecer basicamente todas as feições geográficas do planeta, né? O que isso quer dizer em termos ecológicos para os nemátodas? Tá? É isso. E se vocês tiverem perguntas, façam-nas. Ô, professor. Se não tiverem, estão liberados. Então, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Quando o senhor falou que elas parasitam inseto, sempre vai levar o inseto à morte? Não, então, o que ele vai fazer é se alimentar do sangue, tá? Do estoque de gordura. Então, ele não é fatal. Quando ele sai, né, se o grilo conseguir sair da água, ele sobrevive. Ele só vai morrer se ele não conseguir sair da água. É diferente de um inseto parasitoide, por exemplo, que ele consome todos os órgãos do grilo antes de sair. E aí ele mata, né? Ele mata o hospedeiro antes de sair. Esse não, esse aí só vai comer a gordura e se alimentar do que tem no sangue. Tá? Então ele basicamente não faz mal para o inseto hospedeiro. Tá bom, professor. Obrigada. Ok? Deixa eu encerrar aqui a apresentação. Mais alguém tem alguma dúvida, gente? Perguntas?
Conforme eu estava falando aqui com a Bárbara, tá? Eu vou formular as questões da nossa avaliação, devo soltar ou hoje para mais tarde ou amanhã, tá? E aí vocês poderão pegar via sistema a partir do momento em que eu colocar lá, tá? E aí é só seguir o formato que está nele, tá descrito direitinho, tá? E entregar no prazo correto, tá? Não vou aceitar trabalhos que não sejam entregues no prazo correto, beleza? Ok, professor. Tem alguém que esteja aqui, que seja daquela chamada de agora, que tem alguma dúvida que queira tirar? Eu sou aluna nova, professor. Boa noite. Sim, boa Eu noite. sou aluna nova. Eu iniciei hoje. Eu falei com você mais cedo. Ah, Mas, sim, assim, sim. dúvida não, porque a aula foi bem explicativa. E depois eu vou assistir novamente. Mas a Uhum. minha situação é o que eu falei mais cedo sobre as matérias anteriores, né? Que Aham. passou antes. Aí que. Então, você vai lá no canal, espera só, eu vou upar o vídeo hoje, e aí vou colocar no sistema. Aí você vai lá no canal, que tem a Professor, maioria dos assuntos. Não entendi, eu desculpa. também entrei no dia 19 e não faço Ah, ideia. sim. Assim, eu já dei um bizu, mas eu fico com medo desse rolê aí de entregar a matéria, né? Que tem os prazos. Eu acho que tá muito apertado. Eu vou até conversar com os outros professores também. Uhum. É porque o semestre está muito apertado, né? Uma das razões de eu estar fazendo essas aulas assíncronas é justamente porque o nosso semestre tem 3 meses, né? Então, eu consigo dar o conteúdo todo se eu não der essas aulas assíncronas. Eu preciso conversar com as coordenações para ver o que eu faço com esses alunos que entram depois, entendeu? No semestre passado, basicamente, ninguém falou isso comigo. Não sei se não houve desistência, se não houve entrada, né? Mas esses alunos que entram depois, eu estou vivenciando essa situação agora. Então, depois eu vou conversar com as coordenações para ver como é que faz para resolver. Porque vocês não podem ficar no prejuízo, né? Mas não se preocupe, porque a avaliação é consultada, tá? Então, você tem aí 3 semanas para entregar, tá? E a maioria, assim, a gente não coloca todos os conteúdos do YouTube como forma assíncrona, porque senão ninguém vem nas aulas. Mas a maioria dos assuntos tem lá no canal. Você ir lá no canal, né? Vocês duas irem lá no canal e procurarem, tá lá o assunto da aula no título, tá? Então, as aulas que a gente teve até agora, você consegue recuperar bastante, tá? Eu acho que tem todos os assuntos, se eu não estou enganado. Todos os assuntos que a gente viu até agora vai ter no YouTube. Eu só tenho dúvidas com exceção da aula de hoje de manhã, tá? Mas o resto tem sim. Deixa eu perguntar para vocês duas, vocês têm o cronograma da disciplina? Sim, sim. Eu até Ah, coloquei tudo num Tem, Trello para poder não ficar perdida. tem no Siga, tá, sim. tá lá no Siga para vocês baixarem, né? Então tá tudo lá, bibliografia. Então vocês não estão desamparados, podem se fiar naquilo que tá tudo direitinho, tá? Ok, professor. Ok? Os, Vou os livros para que. ação. Professor, os livros que estão aqui no Siga são. Tem que baixar na internet, né? No caso, né? Então, Tem. peraí, rapidinho. Rapidão, eu já te respondo. Tá.